Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar aí mais um momento muito importante aí das nossas atividades na Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, onde diariamente, nesse horário, nós temos o Evangelho, né? Vamos ler um pouco do Evangelho e vamos juntos fazer um pequeno comentário. A Geisa de Abreu, a Lívia Camilo, eu queria só se vocês me dessem um feedback se está tudo ok com o som, se conseguem me ouvir bem. Boa noite para vocês. Elaine Cavalcante. Oi, Simone. O som tá bom, Simone? Tá tudo ok? Aguardando aí um ok de vocês. Se estão me escutando bem, se o som tá ok. Para que a gente possa iniciar. Tudo bem, pessoal, com som? Se alguém puder dar um feedback, eu agradeço. Só para mim, se precisar corrigir algum posicionamento aqui do som, a gente corrige de imediato. Bom, como ninguém nesse momento ainda não nos deu nenhum feedback, a gente acredita que todos estão nos ouvindo nesse momento, né? Então vamos dar início aí ao nosso Evangelho, ok? O Evangelho de hoje, ele vem do capítulo 10, Bem-aventurado os que são misericordiosos. E o item que nós vamos ler e comentar aqui é o item 12. Item 12, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Diz o seguinte: Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram a mulher que lhe fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, no meio da praça, disseram a Jesus, aspas, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião, mestre? Diziam isto com grande objetivo para o tentarem e terem o que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na areia com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, Jesus levantou-se e disse, Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, novamente abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, aspas, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Não, Senhor. Disse-lhe Jesus, Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa é uma das páginas mais bonitas do Evangelho, onde Jesus, ele por um momento, ele é colocado, vamos dizer assim, numa situação vexatória, né, perante os homens ali que queriam lapidar a mulher, porque Jesus falava de amor e falava de perdão, mas a lei mosaica falava de lapidação. Então eles queriam colocar Jesus no contraponto. E agora? Vamos colocá-lo. E o que fazer? Será que ele consegue sair dessa, né? E Jesus calmamente se agacha, começa a escrever na areia, pensar.
Ele só não esperava que estava diante de um espírito cuja capacidade de amar, de pensar e de fazer com que as situações difíceis se convertessem em grandes ensinamentos. Então, pensou, levantou e perguntou: aquele entre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Aquele de todos vocês que nunca pecaram ou que nunca fizeram alguma coisa que a sua consciência, em algum momento, há de chamar a sua atenção, atire a primeira pedra. E aí o interessante é que ele volta a ficar na posição de joelhos lá, escrevendo com o dedo. Eu penso que fosse quase tipo assim uma vergonha alheia, porque ele sabia o que ia acontecer, então não queria nem ver quem eram os primeiros a sair dali. E para a surpresa, não tanto assim, os mais velhos, obviamente, porque são os mais velhos pelo tempo de vida, né? Pelos anos, pela longevidade, é que muitas vezes carregam o peso dos erros, tá certo? Mas aí eu fui pesquisar esse evangelho de hoje e achei algo muito interessante, comentado pelo nosso tribuno Divaldo Pereira Franco. Divaldo Franco, ele faz uma análise desse momento, mas ele vai além. E é nesse além que eu queria finalizar o nosso evangelho. Ele fala o seguinte, Divaldo Franco: através de uma bela mensagem do Espírito Amélia Rodrigues, a continuidade desse momento durante o dia, desse momento com essa mulher. Naquela noite, diz o Espírito Amélia Rodrigues, Jesus estava em Betânia, em casa de Lázaro, Maria e Marta. A mulher, surpreendida em adultério, foi conversar com Jesus. Olha que interessante. Agradece a sua intervenção e se justifica e diz: não pequei por vício, não pequei porque sou uma adúltera, pequei por abandono. Olha que interessante, pequei por abandono. O marido, dizia ela, passava a noite nos bordéis e em jogos, tinha várias companhias. Sei que errei, afirma ela, mas espero redimir-me. E Jesus pede que ela persista no caminho do bem. Interessante isso, né? Ela então, talvez arrume as suas coisas e viaja para terras estranhas, para terras distantes. E ergue, nessas terras distantes, um lar para criaturas que estão em dificuldades, para aqueles que tombavam no deserto, para aqueles esfaimados, para os doentes, para as crianças abandonadas. E certo dia, chega à sua casa de acolhimento um homem com as febres, aspas para as febres, as doenças do momento, né? As doenças típicas da época, as pandemias, né? Então dizia, esse homem chega à sua casa com as febres. Em delírio, o homem diz: eu estou procurando a única mulher que amei. O homem, acusou a esposa de adultério, mas narra o Espírito Amélia Rodrigues que ele não estava entre aqueles que iriam jogar pedras nela. Ela atende-o com desvelo, com atenção, com carinho, trata dele, mas não diz que é a sua esposa. Ela não diz em momento algum que é o seu marido, mas ela fala de Jesus para o marido. E ele diz: eu conheci esse homem. E ele a perdoou, não foi? Note que vale a pena falar o seguinte: Jesus não perdoou a mulher. Ele não a condenou, que é bem diferente. Certo? Porque Jesus, se ele tivesse perdoado, ele teria passado a mão sobre o erro. E não é este o propósito. O propósito é de educar. Então ele não a condenou e pediu que daquele dia em diante ela traçasse o caminho do bem. E ela atendeu o chamado de Jesus, né? Ela atendeu o chamado de Jesus. Ela foi buscar ser útil. Ela foi buscar um local onde ela pudesse se redimir com ela mesma, com a sua própria consciência, com a vida e fazer o bem, né? Então ela diz para o homem: volte-se, seu marido. Volte-se para Jesus, porque ele é um ser que nos reabilita com suas atitudes de bem, de amor e de moralidade.
Gente, eu consegui passar para vocês, além da parte do Evangelho, da questão de não julgar, né? Julgar pelo primeiro momento, julgar pelas aparências, julgar pelo momento de ardor, julgar pelo momento de uma discussão, mas levar para vocês essa ideia, essa proposta do Espírito Amélia Rodrigues, né? Porque a gente sempre lê essa passagem, mas para mim o que me toca bastante é o depois, né? Era ter ido ao encontro de Jesus, era ter falado que escutou a sua proposta, que escutou o seu convite e realmente escutou. E mais ainda, né? Ela atendeu com todo desvelo aquele homem que um dia a colocou na praça pública para ser apedrejado e o perdoou. Então, a proposta do Evangelho, né, a proposta do Evangelho de hoje é essa. É a proposta da gente sempre parar para perdoar, para não julgar no primeiro momento, para entender o processo como está se passando. Porque nos dias de hoje a gente está bombardeado de informações que no primeiro momento, ao escutar a informação, a gente já explode de uma forma conforme cada um de nós. A proposta é: respira, acalma o pensamento, digere a informação para que a gente possa ter um juízo de valor com racionalidade, com paz de espírito. Para finalizar, eu queria dizer uma frase para vocês que me marcou muito ontem na live do Divaldo Franco. Ele disse o seguinte: o planeta Terra está passando por uma emergência espiritual. Eu queria que a gente refletisse em cima dessa frase, emergência espiritual. Quantos de nós, em algum momento nesses dias, não estamos passando por essa emergência espiritual? E os Espíritos nos falam sempre: a prece. O recolhimento e a prece talvez seja o primeiro remédio dessa emergência espiritual. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Desejo a todos uma noite de paz e de felicidade. Muito obrigado.